Vamos analisar a dica número 2 do GeoGebra e esta vai tratar a ampliação e redução na visualização gráfica. Vamos tratar isto em pelo menos duas partes. Esta é a primeira parte e vamos analisar a ampliação e a redução. Vamos ver primeiro os três métodos onde se pode manualmente fazer o zoom da janela gráfica e depois a metodologia utilizando os comandos GeoGebra para os estudos dinâmicos. Portanto, na ampliação e redução manual, o primeiro método é para a execução do zoom mais ao zoom menos. Podemos utilizar, portanto, o rato, a roda central do rato, posicionamos o cursor do rato numa localização específica da janela gráfica e, portanto, em função do que nós posicionamos, se nós posicionamos num objeto, aparece-nos este símbolo, o cursor toma este aspecto. Se não posicionamos em nenhum objeto, o cursor fica com este aspecto mais. Depois, pressionando o botão central e rodando para a frente, temos uma ampliação. E rodando para trás, temos uma redução. Ao rodar a roda, ao pressionar o botão, o símbolo do rato toma este aspecto. Significa que estamos com o botão pressionado. Portanto, esta é a primeira metodologia. A segunda metodologia para a execução manual do zoom, é utilizar o conjunto das teclas Ctrl mais para zoom mais e Ctrl mais a tecla menos para zoom menos. Portanto, posicionamos o cursor do rato numa localização específica da janela gráfica e, do mesmo modo, se for posicionado num objeto, o cursor toma este aspecto. Se não, fica com o aspecto mais. E mantemos pressionada a tecla Ctrl. Portanto, e a partir daí fazemos a opção. Se for para ampliar, pressionamos também a tecla mais, se for para reduzir, pressionamos a tecla menos. E, portanto, obtemos o zoom mais ou o zoom menos. A terceira metodologia para execução manual é recorrer à barra de ferramentas, é este último o grupo, e selecionar o zoom in para zoom mais e o zoom out para zoom menos. Ora bem, este zoom in significa fazer uma entrada dentro do objeto, portanto, entrar a imagem em pormenor. Ou entrar a imagem em pormenor significa aumentar. O zoom out é ver o objeto mais de fora, isto é fazer um zoom menos, né? Portanto, obter uma visão mais geral. Portanto, posicionamos o cursor do rato numa localização específica da janela gráfica e, portanto, ele toma vários aspectos, isto é, se posicionarmos num objeto, ele fica com este aspecto da mão. Se não posicionarmos, fica com o aspecto lupa mais ou lupa menos, consoante nós optamos pelo zoom mais ou zoom menos. Vamos ver aqui uma exemplificação dinâmica, exatamente sobre o zoom in e o zoom out pelo método manual. Portanto, vamos fazer um zoom in aqui, tendo como ponto central o ponto O. Selecionamos o mais, ele amplia, e cada vez que nós carregamos no cursor, no teclado, no botão esquerdo do rato, ele amplia. Agora vamos selecionar o zoom out, isto é a redução, clicando no ponto, ele toma este ponto como ponto central do zoom, neste caso zoom menos. Se escolhemos outro ponto, neste caso o ponto D, verificamos que o ponto D mantém-se mais ou menos fixo aqui na zona da tela e todo o objeto, toda a construção vai sendo ampliada ou reduzida. E o ponto central do zoom mantém-se mais ou menos na mesma zona. Como é que se processa o zoom quando o seu centro se encontra no centro da janela? Processa-se deste modo. Imaginemos que este ponto vermelho é a construção, portanto, quando se faz o zoom em torno deste ponto, o ponto central está no centro da tela, o zoom exatamente vai crescendo proporcionalmente nas duas dimensões, largura e altura. Vamos ver agora o zoom in e o zoom out quando o centro do zoom não está no centro da janela, né? Vamos fazer o zoom in do ponto, tendo o ponto O como centro. Verificamos que o ponto O mantém-se mais ou menos fixo, neste caso está fixo, e toda a construção é ampliada para os lados.
para os três lados, mantendo a parte inferior fixa, né? Fizemos o zoom in e o zoom out. Como é que se processa o zoom in e o zoom out em termos gerais? Se for este o centro, a construção, se for este o centro, portanto, a ampliação, o ponto mantém-se fixo e a ampliação cresce nos dois sentidos. Portanto, neste sentido mantém-se fixa, né? Mantém-se, a posição relativa é a mesma e ela cresce nos outros três sentidos. Vamos ver então a ampliação e redução da janela gráfica com o comando GeoGebra. Neste caso, os comandos GeoGebra associados à ampliação e redução começam por zoom in se for exatamente para ampliação e zoom out se for uma redução. Se clicarmos aqui na zona de input por zoom, aparece-nos aqui uma série de comandos, mas neste caso vamos abordar apenas o zoom in com um fator de escala e o zoom in com um fator de escala e escolha do centro do zoom. Nesta primeira hipótese, o centro do zoom é o que está na tela, e neste caso aqui, quando escolhemos um ponto, as coordenadas de um ponto, então quando entramos com as coordenadas de um ponto, estamos a fazer o zoom in ou zoom out, tendo esse ponto como centro do zoom. Mas não é por aqui que nós vamos introduzir os comandos. Portanto, vamos criar botões associados aos comandos GeoGebra que permitem automatizar esse zoom. Os comandos zoom mais são de dois tipos. Vamos começar por estes dois tipos. Zoom in, escolhemos o fator de escala, esta ampliação. Escolhemos um 3, significa que estamos a ampliar em 3 unidades, 3 vezes mais, estamos a triplicar. E o centro da tela é exatamente o centro do ponto, é o ponto central do zoom. Portanto, aqui nós não escolhemos o centro do zoom, ele escolhe o centro da tela. Quando entramos com o zoom in, com o fator de escala, mas para além disso entramos com as coordenadas do ponto, estamos a escolher um ponto como ponto central de zoom. Neste caso, nós em termos dinâmicos não vamos entrar exatamente com a coordenada como vamos ver à frente, com as coordenadas do ponto, mas vamos entrar com funções que permitem que, se o ponto central mudar de posição, a função adapta-se dinamicamente. O zoom out, ou redução, é exatamente do mesmo tipo. Se entrarmos em conta só com o fator de escala, ele escolhe o centro da tela como ponto central. Se quisermos escolher um ponto central, temos que entrar as coordenadas desse ponto. Vamos, portanto, ver a associação de comandos a botões. Vamos criar, neste caso, 4 botões para exemplos. Ampliar 2 vezes, reduzir para metade, ampliar 3 vezes centrado no ponto E e reduzir 2 vezes centrado no ponto O. Portanto, vamos ver estas 4 situações que permitem abordar esta parte teórica. Ficamos então com 4 botões. No ampliar 2 vezes aparece zoom in 2, cá está, aparece só o fator, não escolhemos o centro da tela, é o centro do zoom, não escolhemos o centro do zoom. Aqui reduzir para metade é exatamente zoom out igual a 2, ou podemos utilizar, uma questão de entendimento, podemos utilizar zoom in 0.5, não é? No fundo, o zoom in 0.5 é igual ao zoom out 2. Mas pronto, vamos utilizar neste caso zoom out 2. Isto é, reduzir para metade. A terceira hipótese é ampliar 3 vezes centrado no ponto B, era o zoom in, amplia-se 3 vezes e dá-se as coordenadas do ponto B. Cá está. Como se pode apresentar, em vez de entrarmos com números específicos da coordenada, entramos com as funções abscissa do ponto E e a ordenada do ponto E. O que é que significa? Significa que se o ponto E for dinâmico, isto é, se mudar, esta função, esta ampliação adapta-se dinamicamente a essa alteração. Reduzir 2 vezes centrado no ponto O é exatamente o mesmo tipo, é zoom out 2, coordenadas do ponto O, abscissa, ordenada. Vamos ver um exemplo de construção, um exemplo muito simples, em que fizemos um triângulo e depois várias construções, fizemos outro triângulo mais dentro, isto é para permitir ampliar e fazer a aplicação do zoom.
Consideramos então o triângulo BCD, que é este de fora, e o triângulo HIJ no seu interior. Se pretendemos ter uma visualização total da construção, a janela gráfica deve contemplar todos os objetos, que é este caso. Mas, por outro lado, pretendemos ter uma visão mais em pormenor de uma das partes, por exemplo, vamos supor deste ponto ou aqui deste triângulo, nós temos que fazer um zoom e temos que escolher qual é o centro do zoom que pretendemos. Não é? Isto para irmos exatamente ao local e vermos o pormenor. Mas vamos ver isto mais à frente. Janela gráfica partida, vamos ver, se for para ampliar duas vezes, não é? Partimos desta janela gráfica, clicamos uma vez no botão 2x e o que é que nós obtemos? Obtemos uma ampliação para o dobro. Cá está, após a primeira vez. Se clicarmos a segunda vez, ele vai escolher o centro da tela na mesma, amplia mais uma vez. Portanto, vimos que ampliou duas vezes. Ele amplia sempre em função, ele amplia duas vezes sempre em função da tela que existe, não da tela inicial. Se tornássemos a ampliar uma segunda vez, ele tornava a dobrar, a duplicar esta ampliação. Vamos ver então o centro do zoom não está no centro da janela. Vamos ver esta aplicação prática. Ampliar duas vezes, escolhemos o ponto O e ampliou duas vezes. A primeira vez e depois a segunda vez. Portanto, agora vamos ver a redução para metade. Pressionamos o botão em reduzir para metade. Não é? Neste caso, o centro da tela é que não estamos a especificar o centro do zoom, é o centro da tela. Ele reduz uma vez e depois reduz a segunda vez. Ele está a utilizar o centro da tela como centro de zoom. Vamos ver então esta exemplificação em termos dinâmicos. Reduzimos, como vimos, neste caso até mais do que uma vez. Vamos ver agora a ampliação 3 vezes centrada no ponto B. O ponto B é este aqui, não é? O que é que verificamos? Verificamos que o ponto B, como escolhemos como centro de zoom, ele praticamente não muda de local. Portanto, a construção cresce para os outros três lados, não é? Uma primeira vez, segunda vez. Portanto, obtemos uma ampliação 3 vezes, fazemos 2 vezes a ampliação a triplicar. Vamos ver dinamicamente, esta é a segunda vez, aliás, e agora vamos ver dinamicamente esta ampliação. Escolhemos o ponto B, né? Está associado ao código, faz ampliação uma vez, duas vezes, eventualmente 3 vezes. E mais uma vez ainda, ele vai ampliando e o ponto B mantém-se naquela posição. Agora vamos ver o último exemplo, que é reduzir para duas vezes centrado no ponto E, no ponto O, aliás. Nós vamos escolher este ponto O como centro de redução, de zoom menos. Clicamos na tecla reduzir duas vezes centrado no ponto O. Partimos da anterior e chegamos. A primeira redução é esta, o ponto O mantém-se ali naquela posição, e agora a segunda vez. Portanto, vimos a redução desde a fase inicial em duas fases. Vamos ver dinamicamente. Temos aqui o ponto O, reduzir, ele reduz. Neste caso até reduzimos mais vezes. O ponto O mantém-se naquela posição que nós vimos, não é? Pronto, e penso que ficou esclarecida os comandos sobre zoom in e zoom out. Teremos uma segunda parte sobre o aprofundamento do zoom oportunamente.